Você já parou para pensar na importância do tempo não só na nossa vida, mas também para os alimentos e bebidas? Vinhos e destilados podem se transformar completamente ao longo dos anos se passarem por processos adequados de envelhecimento. Queijos ganham sabores únicos a partir da maturação e pães conquistam texturas e aromas de forma mágica por meio da fermentação natural. São essas influências do tempo que vamos abordar na série Momento Nespresso. A cada episódio, você vai descobrir uma nova combinação com o café de edição limitada Age de Sumatra. Um café com sabores refinados pelo tempo. Olá, bem-vindo a mais este Momento Nespresso, dedicado ao café Age de Sumatra, o mais novo lançamento da Nespresso de edição limitada, um café com sabores refinados pelo tempo. Isso porque ele passou por 3 anos de envelhecimento para chegar aqui, nessa cápsula e depois na nossa xícara. E hoje a gente vai fazer uma combinação desse café com cachaça. Isso mesmo, achou interessante, né? Então me acompanhe que eu tenho um convidado super especial, que é o César Adames, é especialista em bebidas no geral, e ele vai falar pra gente aqui um pouquinho dessa combinação. César, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho da sua relação com as bebidas, né? E também o que você trouxe pra gente hoje. Bom, eu trabalho com essa área de bebidas há quase 20 anos. Eu dou aula e escrevo sobre quase todas as bebidas alcoólicas. E para harmonizar com esse café, eu selecionei uma cachaça extra premium que casualmente tem 3 anos. E qual que é essa cachaça? Quais as características que ela tem? Então, essa cachaça é a Colombina. Ela é uma cachaça feita, produzida em Alvinópolis, interior de Minas Gerais. Mas o mais interessante dela é que ela passa um tempo em paróis de Jatobá. Bom, o que é parol? Normalmente, quando você fala de armazenamento de bebidas alcoólicas e destilados em geral, a gente fala de barris. O que é um parol? Parol, na realidade, é um grande quadrado, um cubo, onde essa cachaça fica armazenada por um período de 3 anos. E a madeira que é utilizada é o Jatobá, que é uma madeira típica brasileira. E aí o Jatobá ele vai trazer qual característica? Porque cada madeira vai trazer um sabor, um aroma diferente pra cachaça, no caso que a gente tá falando, né? No caso do Jatobá, ele vai trazer qual sensação? Então, quando a gente fala de armazenamento de bebidas em tipos de madeiras, quase todas as bebidas que a gente conhece pelo mundo, o uísque, o rum, tequila, utilizam carvalho. No Brasil a gente utiliza também o carvalho para cachaça, mas nós temos mais de 25 tipos de madeiras diferentes. Cada uma delas passa uma característica diferenciada e no caso aqui o Jatobá, ele dá uma arredondada na cachaça branca, tanto que você vê que ela tem uma cor, um amarelado aqui, não é uma característica de impregnar muito com cor. Você vai ver depois quando a gente experimentar, aliás, deixa eu te servir já, eu quero ver a tua opinião, ela te dá um toque, uma secura, tá? E um picante, uma secura, tá? Tem um aroma agradável, né? Bem leve. Você vai ver que tem Não aqui... sou uma grande entendedora de cachaça, na verdade, né? Só de café. Então, você vai ver no nariz, ele tem um toque de mel, tá? Talvez um pouco de damasco, aquela fruta... O mel eu sinto. Isso. E ela tem um teor alcoólico de 41,5. Tá? Na média, a maioria dos destilados tem 40 de graduação alcoólica, essa tem 41,5. E qual seria a diferença, por exemplo, dessa cachaça sem envelhecimento e aí agora com esses 3 anos de envelhecimento? Então, eles têm uma versão que é a prata, que é uma cachaça branca. Toda cachaça branca, quando você termina o processo de destilação, que na realidade a gente chama de branca, mas ele é transparente, né? Então o alambique sai do alambique transparente e você vai ter um toque muito vegetal, tá? Porque a cana-de-açúcar, ela te dá uma doçura, ela te dá um toque vegetal, que é característico da cachaça branca. Quando você passa por madeira, você vai acrescentar outros toques de aromas e sabores, que é o que a gente encontra aqui. E para quem quer saber, César, a diferença, por exemplo, do processo de envelhecimento no café é muito simples. Na nossa linha fixa a gente tem o Indonésia, que é um café da ilha de Sumatra também, que é a mesma coisa do Age de Sumatra. E esse café ele passa por um dos processos que a gente tem aqui. Então é um processo que chama de descascamento molhado, que a gente tira o pergaminho quando ele ainda tá úmido, né? Quando a semente ainda tá úmida. E isso traz para o café um toque amadeirado, de tabaco curado, que é o que a gente tem na Indonésia.
Agora, no Age de Sumatra, depois desse primeiro passo, que é o descascamento molhado, a gente também passa ele por um outro processo, que é o de envelhecimento. Então, ao longo desse período de envelhecimento, a cada 3 meses a gente abre o saco de juta, espalha esses grãos no chão, revira, e isso tudo num armazém controlando umidade, temperatura, para que também não estrague o café, não apodreça, não aconteça nada irregular com esse café. Então, por isso que a gente vai ter esse sabor refinado pelo tempo, que eu costumo dizer, porque ele é totalmente diferente do Indonésia, né? O sensorial, a gente vai sentir outras características. A gente sente um amadeirado, mas a gente sente também um toque de especiarias, uma finalização de cacau e caramelo. Então, é a grande diferença, né, de um Indonésia sem o processo de envelhecimento e o Age de Sumatra, que passou por esse processo de envelhecimento. E você tem a diferença também dos 3 anos, né? Sim, assim como a cachaça passou por esse processo de 3 anos e toda essa complexidade aromática, de sabores. E como que a gente faz a harmonização com o café? Que o pessoal de casa já deve estar assim, mas como que a gente faz, né? Uma harmonização de cachaça, café? A minha sugestão para você que está assistindo aí é servir o seu destilado. Você está ali na metade da degustação, vai lá, liga a máquina, coloca a cápsula, serve. E aí você faz a harmonização dos dois. E aí cada momento vai mudando um pouco. Vamos ver, vamos fazer esse teste para ver se funciona. Vamos, gente, eu nunca fiz essa experiência com cachaça, então vai ser minha primeira harmonização. E é super legal isso que você falou, porque na cachaça a gente vai harmonizar diferente. Vai ser a cachaça primeiro, depois o café e por fim a cachaça de novo. Quando a gente harmoniza o café com o alimento, a gente faz diferente. Então, quem tá acostumado com a Nespresso, que a gente sempre fala das combinações, das harmonizações, a gente primeiro dá um gole no café, sente as características do café, depois vem com o alimento, sente também o que esse alimento tem, a textura, sabores, e por fim a gente vem com mais um gole no café, porque é nessa hora que acontece aquela explosão de sabores. Em qual medida você sugere? 40 ml ou 110? Porque ele pode ser extraído em 40, porque concentra mais e ele vai acompanhar melhor a cachaça, porque com destilados, a minha recomendação exatamente é essa medida, porque os destilados normalmente têm 40 de graduação alcoólica, então tem uma potência que o café tem que acompanhar. Se você tirar ele com 110, ele vai ficar muito mais delicado e talvez o destilado, a cachaça no caso, passe por cima. É verdade, o café em 40 ml ele tem mais essa concentração, né, que o César falou. Em 110 ele já começa a ficar mais diluído. E aí os sabores também, os aromas vão se misturando, já não é mais a mesma coisa. Mas você sabe que tem aí uma sugestão para o pessoal que está em casa fazer, extrair ele com 110, caso ele esteja degustando uma bebida, um destilado, um whisky talvez, que você tem muito gelo. Porque o gelo dá uma diluição para a bebida. Então, fica aí uma sugestão, além dessa que a gente está fazendo, fica aí a sugestão para você de casa experimentar. Extrai com 110 uma bebida que tem bastante gelo. Bom, então vamos começar essa degustação que eu tô super curiosa. Vamos lá, César, eu quero aprender a fazer essa degustação com a cachaça, essa harmonização. Você já tem os dois aqui na mesa, temos a cachaça de um lado, o café do outro, então vamos de novo aqui para a nossa cachaça. Tá, então um golinho na cachaça. Isso. Né? Quantidade pouca para você colocar na boca, sentir, dar uma rodada, você sente os aromas, aliás, aromas não, sabores aqui. Agora a gente vem pro café. Dá aquela girada nele também. E aí logo em seguida você vem pra cachaça de novo. Engraçado que ela já também cortou o amargor aqui do café. Ela corta. E aí? Nossa, fica muito mais leve. E você vê essa outra diferença. Exatamente. E aí dá pra gente ir pareando os dois, como você falou, em 3, 4 bocadas você acaba com o café, isso numa situação normal. Como aqui você tá, é aquele momento de degustação, mesmo que você coloca uma quantidade pequena, talvez eu consiga fazer isso 8 vezes ou até mais. Gente, é incrível. A hora que eu tomo, né, só a cachaça sem nada, eu não sou de beber muito álcool, então eu sinto muito, né? Então eu sinto a picância que vem do álcool, né, também. Eu sinto todas essas características mais alcoólicas, claro, porque aqui tem álcool. Quando eu venho com o café, a cachaça ela já corta o amargor. Então eu sinto o café, o peso, as características, mas sem esse amargor.
E quando eu dou esse terceiro gole, que na verdade é o segundo gole da cachaça, eu já consigo, com o café, diminuir essa percepção do álcool, do alcoólico. É isso mesmo, eu não falei nenhuma mentira, porque foi o que eu senti aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. E fica aí também uma dica para você que está assistindo, que não é só com a cachaça. Você pode fazer essa experiência em casa com uísque, com rum, com tequila, com brandies. Qualquer bebida alcoólica é uma combinação muito boa. Sim, e eu gostei muito da sua ideia de uma bebida alcoólica, por exemplo, um uísque com gelo e depois o café. E aí é legal porque muda a textura e muda a temperatura, né? Isso. Então a experiência é bacana. Aí, como a gente falou, se você tiver com uísque com gelo, talvez estaria 110. Ou faz uísque com gelo na extração. Quer dizer, você tem N possibilidades. O legal é isso, é você brincar, até porque para muita gente isso que a gente está falando é novidade, né? Você fazer essa harmonização, dificilmente num bar você tá lá consumindo seu uísque, cachaça, alguém vai pedir um café no meio. Porque normalmente no bar o café é a saideira. Sim. Então quem tá ali vai ficar achando, pô, o cara tá indo embora. Não. É uma questão de você... É um pouco estranho. É trazer uma nova forma de degustar o café e uma nova forma de degustar também um destilado, por exemplo. São sensações diferenciadas, acho que essa é a ideia. E eu gostei muito da sensação que ficou na minha boca, porque ela trouxe também uma frutosidade pro café, que eu tô sentindo agora o gosto do café, que foi o último gole que eu dei, e também essa frutosidade. Você vê madeira e madeira, você vê a picância dos dois aqui na medida. É uma combinação muito boa. Sim, adorei, César. Obrigada aí por trazer essa dica pra gente. Eu tenho certeza que você de casa também adorou o nosso Momento Nespresso aqui. Faça aí, comente, marque a gente nas redes sociais. E obrigada pela sua participação novamente, César. Obrigado pelo convite e a gente fica aqui agora vendo até onde vai essas combinações possíveis aí. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.